Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Trata-se de um cálculo que Jesus ensina a fazer, de um raciocínio que começa pelo chamado, onde o chamado do seguimento de Jesus demonstra uma condição. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz. Seguir significa renunciar. Porque seguir significa andar atrás de alguém. Hoje se usa muito esse verbo, acho que um pouco influenciado pelo espanhol, significando continuar. Alguém diz assim, tal pessoa segue na UTI. Ela não está seguindo, não está indo para lugar nenhum, está parada lá. Mas se usa no sentido de ela continua na UTI. Mas se formos analisar bem o significado da palavra, inclusive em português, seguir significa andar atrás de alguém. E se eu estou andando atrás de alguém, quer dizer que eu não estou indo onde eu quero ir. Eu estou indo onde ele quer ir. Parece uma palavra antiquada, parece uma palavra até sem sentido para a mentalidade dos nossos dias, onde parece que quem não faz o próprio caminho, mas segue o outro, é mais fraco. Todo mundo é empreendedor, todo mundo parece que não pode ter chefe, que não pode ter mestre, que não pode ter ninguém dizendo o que ele deve fazer. E nesse caso, Jesus diz: não é possível me seguir se a pessoa quiser seguir a si mesma. Renunciar a si mesmo é uma condição indispensável para seguir. Praticamente, eu diria, renunciar a si mesmo é seguir. Por quê? Porque eu estou seguindo o outro, não a mim mesmo. E é claro que a pessoa pode renunciar a si mesma para seguir tantas propostas, pessoas, ideias, e nesse caso aqui, renunciar a si mesmo para seguir a pessoa de Jesus Cristo, sua proposta, suas ideias, sobretudo a palavra de Deus que ele traz. Então isso significa seguir, é uma condição. Depois Jesus faz um cálculo, um raciocínio para mostrar que essa renúncia não é perda, é ganho. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Quem não quer renunciar a si mesmo vai ficar sozinho nas suas próprias ideias e vai perder a verdadeira vida, porque seguir Jesus significa viver a vida na sua completude, na sua intensidade, na sua verdade. A verdadeira vida é o seguimento de Jesus. Então ele diz e demonstra que renunciar a si mesmo para seguir a Jesus não é perda, é ganho, é o verdadeiro ganho.
argumenta ainda neste sentido. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a própria vida? É interessante porque ele tinha acabado de falar em perder a vida, agora ele diz o que adianta perder a vida? Exatamente porque para a maior parte das pessoas e na maior parte do tempo, para nós a vida significa o mundo. A gente pensa que está perdendo a vida porque passeou pouco, porque ganhou pouco dinheiro, porque não realizou nada, porque não construiu nada, porque não colocou o nome em nenhuma fachada, em nenhuma placa ou nenhum escrito, porque não fez um currículo que pode ser extenso e pode ser admirado por muitas pessoas. Normalmente nós identificamos a vida com o mundo, e a vida não é o mundo. Quantas pessoas passam a vida inteira e gastam a vida inteira para alcançar uma suposta vida melhor, mais confortável, mais segura, com o dinheiro e com as condições que vai adquirindo trabalhando de maneira exaustiva, para depois perceber que as melhores coisas da vida foram desprezadas enquanto ele corria atrás de uma vida melhor. Os amigos, a família, as boas coisas, as boas ações, as realizações pessoais dignas de verdadeiro louvor e que a pessoa pode ter gastado a vida procurando a vida. E se tivesse procurado menos, se tivesse renunciado a isso e tivesse assumido a própria vida, teria ganhado mais a vida, a verdadeira vida. E o que poderia aí Jesus vem dizer que a vida é mais importante do que outras coisas. E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Então, é uma opção. É uma opção. Nós não somos o que nós fazemos. Nós somos o que nós conseguimos ser, pessoalmente. Nossas realizações, em primeiro lugar, precisam satisfazer o nosso desejo de plenitude, o nosso desejo de encontrar o verdadeiro sentido da nossa vida. Então, há uma mudança de mentalidade no segmento. Seguir a Jesus, querendo ganhar o mundo inteiro, significa não seguir Jesus. Por isso, então, ele faz esse chamado e depois ele diz o quanto isso compromete. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai. Porque se eu me envergonho de Cristo é porque eu não o abracei de verdade. É porque eu não o sigo definitivamente. É preciso amar para seguir, é preciso conhecer, é preciso, na verdade, ter muito gosto no seguimento de Jesus. No final, Jesus diz que alguns não iriam morrer sem ver o reino de Deus chegar com poder. Alguns teólogos, dentre os quais o Papa Emérito Bento XVI, interpreta essa palavra não querendo dizer que o fim do mundo e a glória de Jesus, sua segunda vinda, aconteceria antes da morte de alguns, porque senão estaria errado, mas que isso poderia ser um aceno para a transfiguração que alguns dos ouvintes ali presenciaram, Pedro, Tiago e João. É uma interpretação possível. Então, para a nossa vida, isso nos leva à questão de onde está a verdadeira vida. Se somos capazes de gastar a vida no sentido das nossas energias, dos nossos planos, dos nossos trabalhos para conquistar a verdadeira vida. Se somos capazes de ter consciência de que ali está a verdadeira vida, a ponto de não nos envergonharmos da nossa opção, de não ficarmos lamentando a nossa sorte,
a ponto de termos verdadeira convicção de que escolhemos o melhor. Depende de uma mudança de mentalidade, depende de encontrar Jesus aqui e aqui, de conhecê-lo, de amá-lo e de proclamar que vale a pena segui-lo. Rezemos. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos por vossa graça viver de tal modo que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.